Estamos começando a semana, segunda-feira, dia 19 de outubro de 2020, 20 horas em ponto. E hoje eu tenho comigo o professor Fernando Costa Matos, hoje professor pela UFABC, em São Paulo, né, no estado de São Paulo. E a fala dele vai ter como título Caminhando entre Ser e Tempo. O Fernando, ele tem uma dupla formação, inclusive assim como eu, né, a gente estava até conversando aqui, ele fez Direito primeiro, depois Filosofia, e depois aí a carreira toda na Filosofia, mestrado, doutorado, e alguns estágios de pós-doutorado também, e mais voltados à filosofia alemã, né, pelo que eu conheço, Kant, Nietzsche, Heidegger, entre outros autores. Então, vai ser muito interessante aí para quem gosta de filosofia alemã, né? Tem bastante gente que se interessa por esse tema. No canal já tiveram também algumas pessoas que falaram disso. Mas o Heidegger especificamente foi pouco aqui no canal, né? Poucas pessoas falaram. Então, também vai ser legal que ele possa conversar aqui com a gente sobre o Heidegger e outras coisas que possam aparecer também. Prazer, então, muito grande recebê-lo aqui nas conversações, e para quem está nos acompanhando também, agradeço, sempre falo que vocês podem ficar à vontade para fazerem colocações, perguntas, né, tanto ao vivo no chat, quanto depois também, a gente responde em outro momento, né, a live fica aí gravada. Então, boa noite, Fernando, já lhe passo a palavra aí, você mesmo pode complementar aí sobre a sua formação, se quiser, ou então já entrar no assunto mesmo, né, e agradecendo sempre aqui a sua presença. Bom, boa noite, Caio, boa noite a todas e todos os espectadores. Primeiramente, eu agradeço a você pelo convite e quero também cumprimentá-lo por essa iniciativa, né? Eu já assisti algumas conversações suas, né? E, enfim, não vou citar aqui para não ser injusto, porque eu vi algumas, então não quero citar alguns e deixar de citar outros. Mas acho muito interessante a proposta, né? Você começou, acho que em março, né? Logo no início da pandemia, e eu acho uma iniciativa fundamental. Inclusive, né, você deve saber, eu tenho uma iniciativa parecida, né, que é o Happy Hour Filosófico do Costa Matos, né, que é todas as quartas. E, né, não se compara que você já fez, acho que mais de 300 conversações, né? Mas eu estou lá toda quarta também, abrindo espaço para alguém fazer uma fala, e depois a gente tem o debate, enfim. Então, acho que isso é muito importante, porque a gente entrou num período aí extremamente difícil, né? Com a questão do vírus, né? E essa pandemia. Você tá... Ficou melhor assim, sem o fone mesmo. Tá. Enfim, acho que acontece, né? Acontece. Parte dessa realidade virtual, né? Bom, então eu estava comentando aqui, né, sobre eu falei do Happy Hour, né, dessas nossas iniciativas para enfrentar essa situação em que nós estamos metidos aí desde março, né, por um tempo muito maior do que imaginávamos a princípio, né, são já 7 meses de quarentena, né, com aulas em modo remoto, quer dizer, uma coisa muito, muito complicada para todos nós. Então, acho que iniciativas como essa são muito, muito válidas, né? Bom, então, dito isso, quando você me chamou quando você me convidou para falar aqui, eu tenho falado, né? Eu participei, bom, no meu próprio Happy Hour em agosto eu fiz uma fala e participei de uma live do Hugo Cavalcante, que você deve conhecer também, ele tem feito lives no Instagram com transmissão pelo YouTube, né? E lá eu falei sobre o mesmo tema que eu tinha falado no Happy Hour, que é os caminhos de um brasileiro na filosofia alemã, que é um projeto no qual eu estou envolvido atualmente, mas que ainda está no começo, né? De qualquer maneira, como eu já falei 2 vezes sobre esse tema, e às vezes, né, a gente tem amigos, enfim, parte dos espectadores são gente conhecida, né, que está vendo de novo, enfim. Então eu não quis repetir o tema, né? Então, na verdade, a minha proposta foi um pouco
não repetindo o tema, falar, em todo caso, a partir de vamos dizer, do lugar que eu escolhi para adotar como lugar de pesquisa e de reflexão nos últimos anos, que é a obra do Heidegger, mais especificamente a obra Ser e Tempo e, de um modo geral, o primeiro Heidegger, né? Só para contextualizar um pouco, né, o que eu chamo de meu caminho, aí, ou Caminhos de um Brasileiro na Filosofia Alemã, tem a ver, por um lado, com o caminho que eu desenvolvi até aqui, e aí tem um artigo que eu publiquei nos Cadernos de Filosofia Alemã, que se chama Meu Caminho para Heidegger. Né? Então, ali eu falo um pouco desse caminho, quer dizer, as questões que foram me trazendo até aqui, começando pelo Kant, que foi tema da minha iniciação científica, ainda no direito, né? Falávamos sobre isso, então acho que você também foi mais ou menos por aí, né? Começou a pesquisar já mais voltado para a filosofia, então eu fiz uma iniciação no direito sobre a ideia do direito em Kant. Então, o meu caminho parte do Kant, passa pelo Nietzsche e desemboca no Heidegger. Né? Quer dizer, então, esses seriam os 3 grandes autores do meu percurso. Com uma passagem breve, mas não pouco importante, pelo Schopenhauer. Né? Eu faço questão de dizer isso, inclusive, em homenagem à minha orientadora, a professora Maria Lúcia Cacciola, né, que me cobrou isso no dia em que discutíamos o meu projeto. Né, ela falou: cadê o Schopenhauer aí nesse caminho? Né? O Schopenhauer ele tá implícito nesse caminho, né, ainda que não seja um dos mais mobilizados por mim, né, mas certamente ele faz parte do percurso. E aí, enfim, então nesse texto ao qual então remeto, quem tiver interesse, né, que está nos Cadernos de Filosofia Alemã, eu falo um pouco do percurso até aqui. Né? Eu não vou entrar em detalhes sobre esse percurso agora, mas uma questão que sempre me preocupou, né, nas minhas reflexões sobre esses autores é a questão da metafísica, né, ou da ontologia, portanto, da reflexão sobre o ser, né, que é isso que o Heidegger busca, a questão que ele busca reabrir no Ser e Tempo. Né? E a possibilidade de enfrentar essa questão, de pensar essa questão na contemporaneidade, portanto, na contramão de muitos autores que pretendem ter superado de vez, né, o pensamento metafísico. Um deles, por exemplo, é o Habermas, com a ideia de um pensamento pós-metafísico. Né? E, enfim, né, na verdade, essa é uma reflexão que atravessa também o Kant, né, o próprio Nietzsche e o Heidegger. Né, que eles têm uma perspectiva de superação da metafísica tal como ela se configurava, né, na tradição ocidental. Mas isso não significa abrir mão da questão do ser, né, mas sim tratá-la numa nova chave. Né? E, para mim, o Heidegger, no século XX, né, é um filósofo que justamente faz isso. Tá? Como eu te disse, Caio, sinta-se à vontade para me interromper, para a gente bater um papo aí. Se os espectadores tiverem questões também, a gente vai abrindo aí aos poucos, não precisa ser só no final. Tá, De todo modo, então eu acabo desembocando no Heidegger 1, né, no primeiro Heidegger, porque o primeiro Heidegger, ele me parece ter um projeto que está ainda num diálogo muito forte com o projeto kantiano, né, o projeto de uma crítica da razão, só que o Heidegger pretende aprofundar esse movimento no sentido de pensar as condições de possibilidade da nossa existência, não só do nosso conhecimento, do nosso agir moral, etc., como Kant vai pensar. Né? Por isso ele faz aquela distinção entre existenciais e categoriais, né? Então, que seriam noções diferentes. Os existenciais seriam mais originários. Então, eu vejo ainda um diálogo e eu vejo como positivo um aspecto que o próprio Heidegger, na segunda fase, verá como negativo, que é o fato de ele estar no Ser e Tempo, na parte que foi, né, notadamente na parte que foi publicada, e mais especialmente ainda na primeira parte, por estar pensando o ser a partir ou através do ser aí, do Dasein, né?
que é, em última instância, o ser aí humano. Então, ainda tem, mesmo que levada a uma espécie de limite, uma certa noção de subjetividade, uma certa noção de, ainda que o Heidegger evite a palavra, né, é muito sutil essa questão, mas ainda tem, né, o que a gente poderia dizer, um certo eu em jogo, né, quer dizer, um ponto de vista subjetivo, ainda que pensado a partir da constituição intersubjetiva, etc., etc., mas tem, né, ainda uma perspectiva de um olhar que se sabe limitado porque olha a partir desta perspectiva que é a nossa. Né? Então, num certo sentido, olhando para o Heidegger de um ponto de vista, digamos assim, kantiano, né? E aí é interessante, o que eu acho legal, né, de fazer com os autores é isso, é jogar um contra o outro, né? Usar um para avaliar o outro, vice-versa, quer dizer, fazer um jogo entre eles, um pouco nesse sentido, de colocá-los em diálogo. Né? Então, uma coisa que a gente poderia dizer kantianamente é que o primeiro, Heidegger, por adotar ainda o ponto de vista do Dasein como um ponto de vista privilegiado para pensar o ser, ele é menos dogmático, ele é mais crítico. Né? Ao passo que o segundo, Heidegger, que pretende abandonar a perspectiva do Dasein, ou pelo menos torná-la secundária e mergulhar num acesso direto ao ser, vamos assim, né, estaria, de alguma maneira, do ponto de vista kantiano, sendo pré-crítico, né, caindo numa espécie de dogmatismo que acredita ser possível um acesso direto ao ser sem nenhum tipo de mediação. Então, não. Né, o primeiro me parece justamente por isso mais interessante e permite um diálogo mais frutífero com essas diferentes perspectivas. Né? E aí o Nietzsche entra nessa história num sentido semelhante, né? E aí, claro, a maneira como eu interpreto o Nietzsche, né? Porque eu não vejo o Nietzsche como uma superação completa da subjetividade. Acho que ainda tem elementos de uma certa subjetividade ali que são necessários para evitar a recaída, a queda no dogmatismo. Tá? Isso para falar um pouco né, como é que eu vim parar no Heidegger e por que o primeiro Heidegger faz mais sentido para mim. Né? Sem falar, né, isso a gente pode voltar depois na discussão, né, sem falar que tem o que a gente poderia considerar uma vantagem adicional que não é nem um pouco irrelevante, né, mas ao contrário, que é o fato de que o Heidegger do Ser e Tempo, claro, isso foi objeto de muita discussão entre os leitores, entre os intérpretes, né, mas me parece que a filosofia de Ser e Tempo é uma obra que eu conheço relativamente bem, né, li, reli, né, não me parece possível estabelecer uma relação direta entre a filosofia do Ser e Tempo e a posição política que o Heidegger vai adotar de maneira clara nos anos 30, ou seja, uma posição favorável ao nazismo. Então, a vantagem adicional de ficar com o primeiro Heidegger é que eu posso dizer, olha, para mim o primeiro Heidegger ainda não é nazista. O segundo já não garanto. Né? Porque, de fato, se a gente pega o discurso do reitorado de 33, por exemplo, você vê ali elementos da filosofia do segundo Heidegger, como a ideia da história do ser, né? E a noção de povo que vai se constituir ali, que, de fato, permitiriam pensar essa relação como uma relação mais próxima. Não que seja uma relação necessária, isso também é objeto, é algo a ser discutido à exaustão. Mas me parece que tem alguma coisa ali que ainda não tem no primeiro, ainda não tem no Ser e Tempo, e aí daria para entender por que Ser e Tempo teve tanta repercussão e tanta influência em autores dos mais variados matizes e espectros políticos, né? Como Hannah Arendt, Marcuse, Gadamer, Foucault, né? Enfim, Sartre, evidentemente, né? Então, muitas influências em autores que estão muito longe de serem nazistas. Né?
Boa noite ao Vinícius Marques aqui, que se manifestou, não sabia que tínhamos ele como um amigo comum, Caio. Grande Vinícius, eu estou para trazê-lo aqui para a gente fazer uma conversa sobre xadrez e pôquer. Ó, grande ideia. Me avisa quando for que eu quero assistir. Com certeza. Mas, enfim, né? Então, eu diria que ficar no primeiro Heidegger tem essa vantagem adicional. Bom, por fim, antes de passar o que eu me propus aqui, só uma ressalva metodológica, né, que eu adoto nesse caminho, nas duas falas em que eu falei, né, nas duas ocasiões em que eu falei sobre o meu projeto atual, eu insisti muito nesse ponto, né? Eu acho que claro, a nossa relação com a história da filosofia, ela é uma relação complexa que comporta diversas abordagens, é tema de muita discussão, né? O que significa fazer história da filosofia, o que é fazer filosofia, se uma coisa pode existir sem a outra, e assim por diante, né? Então, isso é uma questão e tanto. Mas me parece que um modo frutífero de fazer filosofia por meio da, ou através da, ou a partir da história da filosofia é pensar com os autores. Né? A ideia de pensar com é uma ideia que o Lebrun, por exemplo, né, defendia quando ele falava do Nietzsche, né? A ideia de pensar com o Nietzsche. Não se trata de reproduzir o pensamento do Nietzsche, de reconstruir os argumentos e se limitar a isso, como seria talvez o caso numa abordagem mais, digamos, estruturalista. Né? Então, trata-se de pensar com o autor. Né? Então, usar o autor para pensar de uma maneira produtiva. Então, isso eu acho que é interessante. Então, é dessa maneira que eu atualmente procuro ler, sobretudo, né, quer dizer, esses três autores que compõem o meu arsenal aí, né, de reflexões e de insights e assim por diante. Então, eu digo isso porque, certamente, ao falar de Heidegger, ao falar de Nietzsche, ao falar de Kant, do modo como eu falo e em função do modo como eu estou pensando a partir e eventualmente contra esses autores, né, eu certamente desperto reações nos especialistas, né, que não são exatamente reações muito simpáticas, porque eu posso não estar sendo rigorosamente fiel a esta ou aquela passagem, a este ou aquele conceito, então o especialista me coloca contra a parede e fala, não, Kant não disse isso, Nietzsche não disse isso, Heidegger não disse isso. Tudo bem, não disse exatamente isso, mas o que ele disse me permite pensar isso. Então, eu faria essa ressalva metodológica, porque eu acho que ela é importante, porque dá um pouco mais de liberdade no modo como a gente usa a história da filosofia. Então, eu sempre gosto de fazer essa ressalva. Tá? Aí, o que eu propus fazer aqui, e na verdade não acredito que vai dar tempo de fazer o percurso completo, né? Mas a proposta era um pouco pensar o que há de interessante no percurso do Ser e Tempo, né? Então, fazer um pouco uma abordagem um tanto panorâmica, né? Mais reflexiva da primeira parte do Ser e Tempo, essa que me parece tão frutífera, né? A segunda parte também, né? Eu acho que ela deve ser lida em conjunto com a primeira parte, né? Portanto, dentro dessa chave, né, que eu menciono, que é a chave do Dasein, isso nos três primeiros capítulos da segunda parte é bem claro, né? Os três últimos são um pouco mais obscuros, talvez, né, quando ele mergulha na temporalidade, mas enfim. Então a ideia seria pensar um pouco a partir do Ser e Tempo. Tá? E aí, claro, né, a imagem dos caminhos, né, que eu adoto, do Caminhos de um Brasileiro na Filosofia Alemã, aqui eu coloquei Caminhando entre Ser e Tempo, né, é uma imagem talvez até já um pouco gasta, né, mas eu acho uma imagem muito rica. Né, eu falo muito disso para os meus alunos, talvez alguns até estejam assistindo, que eu passei para eles, nas disciplinas introdutórias de filosofia, né, que não dá para caracterizar a filosofia como um bloco compacto de conhecimentos ou em função de um objeto específico, como a gente faz no caso das ciências, não muito mais como se fosse um lugar
um lugar de pensamento, um lugar reflexivo onde nós percorremos caminhos. Né? Quanto mais caminhos a gente percorre, mais a gente vai adquirindo sabedoria sobre como caminhar nessas trilhas, para usar uma imagem também heideggeriana, né? Aquela ideia do Holzwege, né? Caminhos de floresta. Né? São trilhas que a gente percorre, e quanto mais a gente percorre essas trilhas, mais a gente vai ficando tendo uma sabedoria prática sobre como percorrer trilhas, né? São essas trilhas do pensamento. Então, eu gosto muito da imagem do caminho, né? Essa ideia do caminho. E aí, daí a minha proposta, né, brincando um pouco, né, a obra Ser e Tempo, então caminhando entre ser e tempo. Bom, dito isso, não sei se você quer fazer alguma questão, se tem alguma questão já feita pelo pessoal que está assistindo. Bom, o que eu perguntaria você acabou até tocando no assunto sobre o Dasein ser o Dasein humano, né? Embora não seja necessariamente o Dasein humano. O Dasein ele é muito mais do que o humano, mas é a partir do humano que nós falamos, uma vez que nós somos a existência humana, né? E aí a questão da subjetividade que você fala, né? A minha questão é como que essa subjetividade poderia superar o humanismo. Eu sei que é uma coisa muito discutida também. Você falou, o Nietzsche não superou isso, né? Muito embora o principal conceito ali dele seja o de superação do homem, né? O além do homem e tal. E aí o Heidegger tem uma leitura disso, de que isso seria ainda um último estágio, uma última etapa da metafísica, né? E que só então o Dasein é que recolocaria de maneira mais satisfatória o problema. Isso ainda no primeiro Heidegger, né? E você também fala no segundo. Então minha pergunta seria nesse sentido, né? Se essa subjetividade seria para além do humano, e o que poderia ser uma subjetividade sobre-humana, né? Se você teria algo a dizer sobre isso. E a Janaína está perguntando aqui como é que um pensador pode ser nazista. Ela está incomodada com essa questão do Heidegger e o nazismo e tal. Aí depois, acho que num outro momento, você puder comentar um pouco melhor isso também. Sim. Bom, começando pela pergunta da Janaína, isso incomoda a todos nós, né? Também me incomoda muito imaginar, né, quer dizer, que um pensador como Heidegger, né, se torna nazista. E veja, isso é comum, inclusive, às vezes quando eu leciono, né, quando eu dou uma disciplina sobre o ser e tempo, né, alunos muitas vezes perguntam, mas como é possível que o cara que escreveu coisas tão bonitas, né, sobre o existir, sobre o ser no mundo, etc., depois apoie um projeto político como esse, né? Então é uma questão que nos inquieta mesmo, né? Agora, claro, isso para entender exatamente, quer dizer, tem muita discussão a respeito, mas vale dizer que muitos intelectuais, né, não é só o Heidegger, né, muitos intelectuais se entusiasmaram com o nacionalsocialismo, apoiaram, alguns logo caíram fora, porque acho que havia uma questão na Alemanha da época que era encontrar uma terceira via, uma alternativa às duas opções que estavam dadas, né, que era a União Soviética de um lado, né, portanto o autoritarismo do comunismo, etc, etc, e de outro lado a democracia americana como uma cultura que de alguma maneira representa a decadência, né, a individualização, o consumismo, a indústria de massa, né, a indústria cultural, né, quer dizer, mesmo Adorno e Horkheimer, né, como falam, né, comparam, né, Stalin de um lado, Mickey Mouse do outro, quer dizer, essa cultura que pasteuriza tudo, a qual nós temos tantas críticas na reflexão, né, feita depois. Então, é como se houvesse ali uma terceira via, e eles embarcaram naquela maluquice, né? Então, claro que isso não justifica, mas ajuda um pouco a entender aquele contexto, né? Porque que a princípio houve ali um entusiasmo com aquilo, né? Mas enfim, né? Como eu disse, não justifica. Não estou tentando justificar, estou só apontando que o contexto da época, de alguma maneira, favoreceu isso, né?
Agora, com relação à sua questão, Caio, essa é uma questão realmente muito, muito sutil, né? Mas me parece que criou-se, né, uma tendência, quase uma obsessão, eu diria, na filosofia contemporânea, e acho que isso começa com os pós-kantianos, né, que já aparece no Hegel, no sentido de superar a dualidade sujeito-objeto, né, e com isso superar, portanto, né, a própria subjetividade. Né. Então isso aparece no Hegel, vai aparecer no Schopenhauer, vai aparecer no Nietzsche, vai aparecer no Heidegger, né, como se fosse necessário abandonar essa dualidade para encontrar um ponto qualquer, né, que seja, que independe, né, dessa dicotomia. Ao passo que no Kant, né, me parece que a admissão de um duplo ponto de vista, o ponto de vista de quem olha, né, de dentro para fora, que seria o que a gente costuma chamar de ponto de vista subjetivo, e de outro lado, o ponto de vista do fora para dentro, da ação do mundo sobre nós, né, digamos assim, a distinção desses dois pontos de vista é o que permite, de alguma maneira, a filosofia se manter crítica, né, e não se tornar dogmática. Porque se eu, de alguma maneira, afirmo ou pretendo superar essa dicotomia, onde é que eu caio? Eu caio, por exemplo, num acesso direto à verdade, num acesso direto ao ser. Então, o ponto de vista da subjetividade resguarda um pouco do antidogmatismo, no sentido de que a gente sempre vai dizer o seguinte: é como nós vemos o mundo. Não tem como a gente ver o mundo de um outro lugar que não seja o nosso, que não seja o do sujeito, o do Dasein, né, e assim por diante. Mesmo no Nietzsche, você tem uma contraposição, por exemplo, entre o dentro e o fora. Então, a história do indivíduo humano, por exemplo, da formação da consciência, é no sentido de uma força que se dirigia para fora, né? Então, na Moral de Senhores, por exemplo, né? Se dirige para fora e que passa a se voltar para dentro. Então, de alguma maneira. Agora, a questão é: o que é isso que nós chamamos de subjetividade? Né? É o eu cartesiano? Não. Já no Kant não é o eu cartesiano. O eu do Kant é igual a x, como ele diz lá nos paralogismos da razão pura. Então ele já tem consciência, não é um sujeito que você afirma. Agora, né, quem olha do ponto de vista crítico vai falar, não, mas o Kant ainda está, embora ele afirme isso, ainda tem um sujeito meio inchado. Né? Então, no Nietzsche, não dá, por exemplo, para pensar uma subjetividade universal. Claramente não dá. Né? Mas isso não significa que você não tenha focos perspectivadores instituindo perspectivas a partir de lugares singulares. Agora, o que constitui a subjetividade? É evidente que ela é constituída não só do que a gente costuma chamar de eu, mas do seu entorno, né? do meio ambiente, do meio cultural, evidentemente, do outro. Né? Então, sem o outro, o bebê não se constitui como eu. Né? Quer dizer, então, essa ideia de que você tem uma constituição da subjetividade, de uma subjetividade que, portanto, é volátil, não é uma coisa. Não é. Eu acho que criou-se uma noção muito estereotipada da subjetividade, do eu, etc., que virou um espantalho e todo mundo bate nesse espantalho no século XIX e XX. Né? Ah, é o eu, o sujeito. Não, não é. Não é mais o sujeito nesse sentido. Então, você tem uma diluição dessa noção de subjetividade no Nietzsche, no Heidegger, por exemplo. Então, na ideia de ser aí, que é ser com, que é ser no mundo. Quer dizer, você não pode pensar o sujeito sem o mundo, você não pode pensar o sujeito sem o outro, e assim por diante. Né? Mas o lugar de onde nós falamos continua tendo a marca de uma perspectiva que é, em alguma medida, humana, né, nesse sentido. Agora, o próprio humano, de novo, né, não é uma abstração de caráter universal. Por isso que não necessariamente isso leva ao humanismo. Né? Quer dizer, no humanismo você pensa uma noção de humano que seria universal e normativa.
Então, tanto Nietzsche como Heidegger não querem comprar essa ideia normativa de um humano universal. Então, eu acho que dá para pensar uma subjetividade no sentido muito elástico, volátil, etc., que não leva a assumir um ponto de vista da humanidade como gênero, né, como universal. Não sei se, claro, a gente poderia discutir isso indefinidamente, né, que é uma questão complexa, mas eu responderia mais ou menos por aí. Ótimo, estou satisfeito com a resposta. Tá, Tem uma outra pergunta aqui da Genilce, eu acho que eu já vou colocar então, já que você está tá. já respondendo as perguntas, ela pergunta, você pode falar um pouco sobre a fenomenologia e a hermenêutica em Heidegger e sobre a analítica existencial? Qual seria seu ponto cego para o autor? Eu não sei se eu entendi bem a parte do ponto cego aqui no final, né? Mas a fenomenologia, talvez eu fale daqui a pouco sobre isso, né? E acho que pode ajudar a entender, né? Mas, de qualquer maneira, tanto a fenomenologia, como a hermenêutica, como a analítica existencial, são tarefas que ele pretende realizar no ser e tempo, né? Que ele se propõe a realizar no ser e tempo. Então, ele está fazendo uma analítica existencial, tendo a fenomenologia como um método, né? E a hermenêutica como, digamos, uma circunstância que é própria do existir humano. Né? Quer dizer, nós somos seres hermenêuticos, seres que interpretam o mundo. Né? Nós estamos sempre numa relação interpretativa com a realidade. Então, nesse sentido, nós não temos como escapar à hermenêutica. E aí o que nós temos são diferentes maneiras de abordar justamente o que seria o humano, aí, o subjetivo e a sua relação com o mundo. Você tem, por exemplo, a maneira tradicional, que é a maneira, vamos dizer, da ciência, né, e da verdade entendida como correspondência, que é algo que o Heidegger vai criticar, e você tem o ponto de vista da fenomenologia, cujo sentido ele explica na introdução ao Ser e Tempo a partir da noção grega e que estaria ligado fundamentalmente à ideia de deixar mostrar, né? Então, deixar a coisa falar por ela mesma, digamos assim. Né? Há uma abertura para o mundo e para que o mundo se desvele. Né? Então, a fenomenologia vai adquirir esse sentido, né, no Heidegger, ligado à ideia de verdade como desvelamento. Então, é uma perspectiva muito diferente da ideia de verdade como correspondência, né? Que você tem um enunciado na nossa mente que corresponde ou não a algo na realidade e, em função disso, seria verdadeiro ou falso. Ele rompe com essa ideia de verdade e propõe uma outra maneira de pensar. Isso seria a fenomenologia. Então, respondendo muito rapidamente, assim, tentando, né, eu diria isso. Né? Ele pretende fazer uma analítica do Darwin, que é uma analítica existencial. Nesse sentido, ele vai mais fundo do que, por exemplo, o Kant com a sua analítica, né, que o Kant estaria vendo que as condições de possibilidade do conhecimento natural, na crítica da razão pura, na analítica da crítica da razão pura. Né? E aí ele chega às categorias, que seriam as nossas chaves de leitura, né, digamos assim, do mundo natural. Ele quer ir atrás, né? Quer ir naquilo que é mais originário, que é a condição de possibilidade das próprias categorias, portanto é algo anterior. E para isso ele recorre então ao método fenomenológico. Tá? Bom, então, voltando aqui ao meu plano para hoje, né, e aí acho que talvez a gente acabe ficando um pouco nessas questões, digamos, mais gerais, que estão que compõem a introdução do CLT, né? Em que o projeto ele se inicia com a afirmação da necessidade de repetir ou de recolocar a questão do ser, o que nos traz de imediato, né, uma questão fundamental do pensamento heideggeriano, que é a ideia de esquecimento do ser. A ideia de que a questão do ser, enquanto tal, ela foi esquecida pela tradição ocidental.
esquecida de várias maneiras, né? E o esquecimento começa com Platão, né? Essa questão ela ainda estaria aberta nos pré-socráticos, onde ela surge. E por que ela começa a ser fechada, e nessa medida por conduzir ao esquecimento do ser, a partir do Platão? Um modo de explicar isso seria dizer porque os filósofos passam a tentar definir o ser ao modo da verdade como correspondência, de tal maneira que eu posso descrever o ser, dizer o ser é tal e tal. Né? Então, no caso de Platão, seria o ser é ideia. E aí, né, você tem vamos dizer, os desdobramentos disso posteriores. Então, na filosofia cristã, por exemplo, o ser é Deus. E Deus tem tais e tais predicados. Ou seja, a noção de ser ela é fixada. E isso não aconteceria ainda nos pré-socráticos. A gente poderia até discutir, será que no Parmênides, o Parmênides não está um pouco antecipando aquilo que vai acontecer no Platão e tal, mas aí, enfim, aí tem a interpretação que o Heidegger faz dos pré-socráticos, que é bastante peculiar, mas ali a questão ela ainda estaria viva, né, digamos assim. E aí, quanto mais a história da filosofia evolui, mais ela vai se tornando esquecida. E um capítulo fundamental nisso, daí essa questão toda aí, essa dificuldade em torno da subjetividade, é quando a modernidade passa a definir o ser como sujeito, como razão. Então, você tem uma redução, digamos assim, da questão do ser à questão da subjetividade, coisa que não pode acontecer. Então, o que é preciso fazer para reabrir a questão? Né? E aí me parece que o Nietzsche já aponta nessa direção, só que o Heidegger acha que ele não foi suficientemente longe, né? E o Heidegger estaria conseguindo levar isso adiante. É justamente por meio, né, ou através da própria reflexão dessa subjetividade, reabri-la para o contato com o ser. Né? Ou seja, desencapsular o sujeito. Né? Como se o sujeito se encapsulou na modernidade. Né? Aí o outro grande espantalho que todo mundo bate é o eu cartesiano. Né? Então, o eu cartesiano seria esse momento do encapsulamento do eu. E é como se o ser, então, ficasse dentro do eu. Né? Deus é uma ideia na mente. Então, primeiro eu tenho o eu, daí que eu vou provar a existência de Deus num segundo momento. Né? Então, o ponto de partida é a mente. Então, é como se Deus está encapsulado dentro do sujeito. Esse é o sujeito que tem que ser combatido, digamos assim. Né? E então é preciso reabrir a questão. Né? Então, vamos dizer, nós esquecemos a questão, e isso se reflete, quer dizer, esse é o ponto de vista da reflexão filosófica sobre o ser sendo reduzido à subjetividade. Qual é a consequência disso? A consequência é um mundo pautado pela técnica, né, em que os indivíduos vivem em função do maquinário social, né, que o Vinícius colocou aqui, injustiça com Descartes. Concordo. Né? A gente poderia perfeitamente pegar a partir do Descartes e fazer um pouco o que eu estou tentando fazer aqui, mas nesse momento eu vou deixar ali o Descartes na função de espantalho dele, né? Que é isso, né? Todos vão bater nele. Né? Nietzsche e Heidegger pegam o Descartes e descem além. Mas, claro, se a gente vai ler o Descartes com atenção, não é bem assim. Né? Mas, então é preciso reabrir a questão, né? Cujo esquecimento se reflete, então, numa vida completamente desprovida de sentido, né? Em última instância. Daí você tem o problema do niilismo aparecendo no horizonte, né? Já diagnosticado por Nietzsche como um problema do homem moderno / contemporâneo, né? E que, vamos dizer, do qual só é possível sair de alguma forma via reabertura da questão do ser. Que é a pergunta, né? Quer dizer, aí, o que é a questão do ser? Né? É a pergunta pelo próprio sentido do existir. Né? Então, Heidegger, muitas vezes, em outras lições, né, em outros cursos célebres, né, como o que é a metafísica, né,
ele vai abrir as reflexões dizendo por que existem coisas e não o nada. Essa é a questão. Por que existem coisas, quando poderia não haver nada? Que é o que está lá nos pré-socráticos. Né? Eles estão pensando, ser e o não ser. Como é possível pensar, ou não é possível pensar ou não ser. Então, a questão passa por aí e passa, portanto, por colocar em problema, né? Colocar em questão o nosso existir. É como se o ser humano ocidental ele deixou de lado essa questão. É uma questão que não há por que fazer mais. Né? Então, quando a ideia de pensamento pós-metafísico, né? Essas questões não fazem mais sentido. Vamos focar no aqui e agora. Né? Hoje mesmo eu fiz uma postagem no Facebook, né? Com uma citação do Nietzsche, aquela famosa, né? No remoto rincão do universo cintilante, tal. Você vai ver em perspectiva, né, a existência humana como uma poeirinha dentro essa dimensão, ela é completamente esquecida. Então não há uma problematização do nosso existir. Então, claro, né, simplificando, fazendo um pouco uma explicação assim, né, em termos mais acessíveis, digamos, né, acho que dá para pensar, bom, é isso que está em jogo. Né? E o que move a filosofia, ou deveria mover a filosofia, teria sido isso que moveu os pré-socráticos, é justamente essa questão. Bom, então esse é o começo, né? Quer dizer, o ser e tempo parte daí, parte desse diagnóstico. Esqueceram a questão do ser. Então é preciso reabrir essa questão. E aí vem, num segundo momento, o que o Heidegger vai falar, a segunda seção do livro se chama a estrutura formal da questão. Formal aqui num sentido muito peculiar, né? Porque o que essa questão envolve? Né? Não se trata de uma questão abstrata que é preciso responder num plano proposicional conceitual. Trata-se de uma indagação que envolve o nosso ser, né? O nosso ser aí, o nosso Dasein como um todo. Né? É um comportamento, é um modo de ser. Essa questão ela não é uma questão teórica, não é uma questão abstrata. Ela é uma indagação existencial como um modo de ser. Tá? Então, esse é um passo seguinte da argumentação. Então, ele fala, olha, precisa reabrir a questão, mas reabrir a questão não nos termos em que nós estamos habituados a fazer perguntas. Não se trata de uma pergunta do tipo, o que é isso? Resposta é isso. Não é esse tipo de questão, não é desse tipo de questão que se trata, mas sim de uma pergunta que nos envolve como um todo, né, que implica um certo modo de viver. Não sei se o Caio quer fazer alguma questão. Bom, apareceu uma questão aqui do Leandro, eu tenho uma também, eu vou colocar do Leandro primeiro, aí também queria trazer outras coisas aqui, o pessoal participando, né? Não são questões, mas eu vou colocar o Igor também, longa vida ao Howard do Matos. O Igor é frequentador assíduo, toda legal, quarta. legal. A Janaína também disse que foi uma excelente explicação sobre como admitir que o estudo da subjetividade não significa ser um humanista. Luiz Delfino também está aqui, bem legal. Professor Fernando e Caio Souto, inovação ampla, conversações filosóficas mais perto das pessoas, parabéns, bons caminhos. Grande Luiz Delfino, E frequentador agora, do Happy Hour também. que legal. Boa noite aí, pessoal que está acompanhando. E o Leandro tem essa questão, né? Se a existência não é uma modalidade do Dasein ou algo assim. Não, eu diria que a existência é o próprio Dasein. Dentro da existência você tem modos de existir, então aí você vai ter diferentes modalidades. Mas a existência, quer dizer, não há como não existir. Então, a existência é primordial, é a própria condição de todos os outros modos de ser que nós possamos imaginar, quer dizer, das nossas possibilidades vivenciais, digamos assim, né? Quer dizer, das possibilidades que vão se abrir para nós. Então, a existência ela é constitutiva do dado.
Não é uma modalidade entre outras. Uhum. E a pergunta que eu ia te fazer é até ela surge uma questão que aconteceu aqui, né? A gente teve um problema técnico no começo e o Vinícius fez uma brincadeira, né? Dizendo que isso é uma performance heideggeriana, porque a questão da técnica e tal. Então eu queria pegar isso como provocação, né, para continuar pensando isso, porque o Heidegger tem uma reflexão sobre a técnica, né, que, como você diz, já começa no Ser e Tempo, depois na frente tem o texto dele, a questão da técnica, né? Ele diz que a questão da técnica não pode ser submetida a um problema da técnica, ela tem que ser colocada como questão não ôntica, né, como uma existência, mas como ontológica. Eu bem entendo o que ele coloca lá, né, que é a questão da técnica que ir para além da própria técnica. E aí me pergunta sobre a forma da filosofia. Eu sei que é uma pergunta, mas é que é uma questão para mim isso. Agora a gente está vivendo a pandemia, a gente está se reinventando e tem esses dispositivos técnicos e a gente está aqui diante de um deles e pensando, tentando, né, forçar o pensamento, tentando fazer com que isso possa circular com mais gente. E isso é também uma espécie de monstruosidade da forma filosófica, por outro lado, né? Espécie de. Monstruosidade da forma filosófica, né? Porque a live, essa coisa assim, ela tem também uma espécie de captura do pensamento, né? Traz também um outro lado e a gente tem que saber jogar com isso, né? Porque não tem a forma pura da filosofia. Qual seria essa forma pura? Como é que é o campo aberto e sem interferência nenhuma em que se possa pensar, né? É na universidade? É na publicação de artigos? É nos romances? Ou então é quem vai para a literatura, na poesia? Qual poesia, né? O que seria esse pensamento levado, conduzido ao seu elemento, né? Então, é uma questão para mim. Tá? Eu queria te ouvir um pouco também sobre isso, uma vez que você também tem, com certeza, refletido sobre isso e se mobilizado também no sentido de trazer para as redes sociais a filosofia, tentado, né, nesse esforço de produzir os debates e tal, a partir dessas inovações técnicas. Né? Então, tem os dois lados. Eu queria te ouvir também sobre isso. Não, acho que é uma excelente questão, né? Porque, de fato, muitas vezes, se a gente pensa, né, nesse elemento da filosofia heideggeriana que envolve uma espécie de tentativa de resgatar algo lá de trás, né, quer dizer, dos pré-socráticos, e aí acho que tem muito, né, um certo namoro do pensamento moderno e contemporâneo com o pré-moderno, né, com o pré-ocidental, algo do tipo. Quer dizer, a gente vê o Rousseau, por exemplo, falando, né, da relação com a natureza. Né? A gente vê o Nietzsche também falando dos pré-socráticos como Heidegger. E o Heidegger fala dos pré-socráticos de uma maneira, né, que parece uma espécie de idealização. Né? Aí, sobretudo, me parece o segundo Heidegger, né, que vai, por exemplo, no texto Que é Isso, a Filosofia, né, ele fala que os pré-socráticos eram pensadores maiores. Né? Então, quase como se fosse uma coisa sagrada, assim, meio divina. Né? Ou mesmo o Adorno, né, quando fala da relação mimética com a natureza, né, quando eles lá na dialética dos crescentes falam o Homero já era um burguês, né, Ulisses é o primeiro burguês. Parece que tem uma nostalgia de um mundo anterior. Né, e a partir dessa perspectiva, uma crítica um tanto dura, né, e contundente à racionalidade, à ciência, etc. Né? Nas discussões do Happy Hour, quem costuma vir com essa pergunta é o Ricardo Terra, né, que foi meu supervisor no pós-doutorado, foi um mestre, enfim, um amigo, não sei se ele está assistindo, mas ele sempre vem e fala, não, mas espera um pouco, né? Se não fosse a ciência, a gente não estava, por exemplo, não estava aqui conversando agora. Né? Então, é preciso tomar cuidado, eu diria, né? E aí eu acho que isso vale como uma espécie de autocrítica de um pensador, né, dos pensadores que fazem esse movimento nostálgico. Né?
é preciso ter um certo cuidado ao fazer a crítica da ciência e da técnica, porque embora elas possam ter, de alguma maneira, né, nos distanciado do nosso elemento originário puro, ou algo do tipo, da nossa relação com a natureza, que era outra, e assim por diante, né? Por outro lado, elas reconfiguraram, né, o nosso mundo e são hoje indispensáveis. Né? Não dá para voltar. É impensável voltar a algo anterior a isso, né? Ou imaginar que nós vamos instituir aqui uma comunidade originária ou algo do tipo. Né? Então a questão é como é que a gente pode, e acho que eu chego mais perto da sua pergunta, né? Como é que a gente pode filosofar autenticamente, né? Inclusive usando a técnica, usando a ciência, né? Nos beneficiando de elementos que a ciência trouxe que não são necessariamente contrários à nossa essência. Né? E aí acho que tem um elemento da pergunta que é o fato de que essas tecnologias, muito notadamente na internet, ela vem acentuar algo que começa com o rádio, né, que com a televisão se acentua, e que agora que é a velocidade do processamento das informações. Isso está mudando o nosso modo de pensar. Você pega, né, eu tenho filhos adolescentes, né? Se você pega os adolescentes ou as crianças mais novas, né, eles já nascem, né, nesse mundo totalmente mediado pela técnica ou pela tecnologia, né, dos celulares, dos iPads, todas essas coisas aí, da internet e assim por diante. Né? Então, isso implica uma mudança no modo de pensar, mas é curioso, né? Porque mesmo implicando essa mudança no modo de pensar, eu estou dando aula de modo remoto, né? Comentei aqui, estou dando uma disciplina que chama Temas e Problemas de Filosofia na UFBC, que é a nossa, digamos, introdução à filosofia. Então, nós, por meio da internet, né, no modo remoto, abrimos ali passagens de Parmênides e Heráclito, discutimos isso, né, e isso faz sentido. Isso faz sentido para nós hoje, conversando por meio da internet. Então, alguma coisa permanece. Então, mesmo com todas essas transformações, se eu leio um pré-socrático, se eu leio Platão, se eu leio Aristóteles, aquilo faz sentido para nós. Então, né, o humano, no sentido elástico, né, para não cair num rótulo ou algo do tipo, continua, de alguma maneira, o mesmo, né, ainda que com todas essas transformações. Uhum. Não sei se com isso eu... Muito bom, muito bom. Eu vou pôr aqui o Vinícius tem um comentário que ele foi em várias partes. Ele começa dizendo: sim, a live implica outro tipo inédito de temporalidade. As coisas não cessam, elas sempre podem ser retomadas. Não é como a presença onde o que passou, passou. Ele Verdade, né? continua. Aliás, o Vinícius falava disso outro dia no seminário dele, lá acho que no sábado, né, Vinícius? Que a gente, antigamente, ou você foi assistiu a palestra do amigo, ou se não assistiu, paciência, né? Perdi, olha, desculpa, não deu para ir e tal. Mas hoje a palestra fica gravada no YouTube, né? Então você não tem mais aquela desculpa, né? Você vai ter que assistir para poder comentar com ele. Então, assim como antes a gente, né, multiplicava os livros, né, que a gente está, são os livros para ler, né? Que a gente vai empilhando, empilhando, empilhando e fala, eu preciso ler esses livros. Agora, além dos livros, tem as gravações, né? Tem os É áudios. verdade. Puta, precisa assistir isso, precisa assistir aquilo, né? A coisa não para, como disse o Vinícius. Né? É verdade. Que ele está dizendo que também tem no YouTube, né, várias conversas que já aconteceram, mas que continuam, né? Não há como perder, se culpar, espiar a culpa e seguir em frente. Sim, estão reconfigurando nossa existência temporalizada.
mas a temporalidade, né, continua aí. Quer dizer, o elemento do tempo, né, que era um pouco a brincadeira do título, né, do título do Heidegger, evidentemente, né, ser e tempo, né. Então, por um lado, nós somos e estamos em transformação aí permanente, né, mas é como se a temporalidade, ela própria, né, persistisse por trás de todas essas transformações. É uma coisa, né, um tanto heraclítica. Né. O vir a ser continua sua marcha incessante, né, com todas essas transformações. Então, tem tecnologia, tem internet, estamos aqui nesse contexto, né, mas continuamos em um processo de vir a ser. Uhum. Caio, eu não sei como é que você opera aí com a questão do tempo. Que horas a gente termina? Como é que funciona? Bom, aqui não tem muito um tempo definido, né? Então, Tá, pode ficar à vontade, se quiser falar mais um pouco, não sei, uhum. são 9 horas, eu já dei 1 hora de live, né? Acho que mais uma meia hora de live, não sei quanto você ainda teria para falar e tudo, tem talvez uma pergunta ou outra. Tá, tá bom. Eu posso tentar ir até o fim da introdução do Ser e Tempo, e aí a gente vai com as perguntas e tal. Acho que vai dar mais ou menos isso daí. Tá bom. Mas não é que nem o meu happy hour. O meu happy hour às vezes começa às 6h30 e vai até às 2 da manhã. Não, não a parte gravada, né? A gente grava ali. Aham. Aliás, acho que o recorde de tempo foi a fala do Vinícius, que a gente ficou acho que 4 horas gravando. Nossa. Mas Aqui o normal tem ido entre 1 hora e 2 horas, é isso que né? eu percebi. Alguns é 1h15, né? 1h20. Tá. Mas então, se passar também não tem problema. Tamo aí. Não, tranquilo. Tá. Também não. Eu tenho aula amanhã cedo, inclusive dessa disciplina que eu estava mencionando. Bom, então eu mencionava, né? Quer dizer, a questão de refazer, repetir a questão, reabrir, eu acho que seria uma expressão boa, reabrir a questão do ser e enfrentar essa questão não como uma questão teórica, abstrata, mas sim como uma questão existencial, vivencial, que envolve o nosso modo de ser. Né? Então, trata-se praticamente de uma mudança no modo de ser. Né? Quer dizer, há um modo de ser em que nós não pensamos nisso. Nós não levamos a sério a questão. E há um modo de ser em que essa questão ela não só é levada a sério, como ela, de algum modo, dita esse modo de ser. Né? Tem uma importância central no nosso modo de ser. E aí, em seguida, né, então, vamos dizer, num primeiro momento do livro, né, a primeira parte da introdução, que o Hubert Dreyfus, que é um dos grandes comentadores do Heidegger, né, ele tem um estudo bem detalhado, né, ele considera a primeira parte da introdução, a introdução tem 2 partes, a primeira parte ela seria a introdução substantiva, né, que ele trata justamente da questão, e a segunda parte seria mais metodológica. Então, depois de caracterizar em linhas bastante, né, gerais aí, a necessidade de reabrir e a questão como um modo de ser, como um comportamento, ele tenta mostrar como ela é uma questão fundamental. Né? E aí isso se desdobra em duas que ele chama de primazia. Né? A primazia ontológica e a primazia ôntica. Né? O que isso significa? Bom, né, o ontológico tem a ver, né, com o ser, e o ôntico tem a ver com o ente, com o, digamos assim, o estar sendo, né, que é próprio da existência singular, né, dos existentes no mundo em geral. Do ponto de vista ontológico, por que ela é uma questão fundamental? Por que há essa primazia? Isso tem um pouco a ver com aquilo que eu dizia ao comparar o projeto do Ser e Tempo com o projeto crítico kantiano.
ela é anterior em relação às outras perguntas. Né? Então, quando, por exemplo, Kant se pergunta pela condição de possibilidade do conhecimento, né, ele está se perguntando por um modo específico, aí sim, uma modalidade, né? Alguém tinha perguntado a existência como modalidade, um modo, uma modalidade do existir humano, que é a modalidade conhecimento. Né? Especificamente, se a gente quiser, o conhecimento científico. Né? A gente sabe que o Kant estava pensando ali na física de Newton, etc. Né? Então, a pergunta diz respeito, a pergunta do Kant, a esse modo de ser. Ora, a questão do ser diz respeito aos modos de ser em geral, a todos os nossos modos de ser, a nossa existência como um todo. Então, ela é uma questão que ela é anterior às demais questões. Ela é a questão primeira por excelência. É a questão originária por excelência. Então, nesse sentido, ela tem um primado ontológico. Né? As ciências positivas, né, serão, né, modos de conhecimento. Esse é um outro ponto em que a gente teria que pensar, refletir, matizar um tanto, né, como é que a gente se posiciona em relação à ciência, porque muitas vezes parece haver uma postura anticientífica, né, por parte do Heidegger e de outros desses autores que eu mencionei lá, que tem a nostalgia das comunidades primitivas e assim por diante, né? Mas não, né? As ciências positivas, elas têm o seu papel, né? Mas elas são situadas onticamente, né? Digamos assim. A questão do ser ela é anterior, é a questão ontológica. E, por outro lado, ela também teria uma primazia ôntica, e aí isso tem de novo a ver com aquilo que eu falava do modo de ser, porque ela é a mais fundamental do ponto de vista da nossa vida concreta. Porque, digamos assim, né, e aqui o argumento beira um pouco o religioso, eu diria. Né? Uma vida sem questão do ser, sem reflexão sobre o sentido do existir, se torna uma vida fundamentalmente vazia. Então, essa questão, uma vez posta e assumida, né, ela se torna a questão por excelência da nossa vida pessoal. Isso me parece algo que vai se mostrar ao longo do livro, né, naquele processo que passa pela angústia, pela descoberta de uma possibilidade mais própria, que seria talvez uma vida mais autêntica e assim por diante. Né, ele já está um pouco antecipando isso. Né, a diferença entre uma vida autêntica e uma vida inautêntica. Então, aqui a gente teria um ponto fundamental. Quer dizer, se a gente assume essa questão, ela passa a ter uma função quase, né, de um fio condutor, né, digamos assim. Então, isso, vamos dizer, com esses argumentos, né, com essa tentativa de mostrar que a questão ela é a mais fundamental, seja do ponto de vista ontológico, seja do ponto de vista ôntico, né, o Habermas conclui o Habermas, eu vivo confundindo Habermas com Heidegger, deve ser algum outro falho aí. O Heidegger ele encerra a primeira parte da introdução, né, sobre a importância da questão, a necessidade de fazer a questão, como essa questão e assim por diante. Uhum. Na segunda parte, não sei se você quer fazer alguma questão, Caio. Bom, eu tenho, na verdade, eu queria colocar questões aqui do público, que apareceram duas, né? Não sei se eu coloco agora, ou você Pode quer ser. falar? Pode ser? Tá, Pauta aqui, né, entre a primeira e a segunda parte. então vamos lá. Eu tenho uma pergunta. Daqueles mais próximos de Heidegger, qual foi o que melhor desenvolveu uma filosofia de continuidade heideggeriana? Quer saber o. Essa pergunta eu até queria dizer alguma coisa também dela antes de você responder, né? Porque são tantos, você mesmo falou, tem o primeiro, tem o segundo, é difícil saber, né? A continuidade de um pensador, qual foi aquele. Se ele mesmo, às vezes, Sim. tem distensões internas na sua obra e tal. Eu queria que você comentasse também como você vê isso, do legado, né? A continuidade de um pensador, no caso do Heidegger. Esse Filosotemas aí, na verdade, é o Bruno Cortinov, meu orientando de doutorado, e que estuda Heidegger. Eu diria o seguinte, né, talvez dos grandes nomes, né, que a gente vê como
eventuais continuadores do Heidegger, né? Então, eu mencionei a Hannah Arendt, mencionei o Marcuse, né, mencionei o Foucault, o Sartre, né, que vão ser desdobramentos interessantes do Heidegger. Eu pensaria, talvez, de maneiras diferentes, né, no Sartre, como um continuador do espírito existencialista da filosofia. Né? Então, acho que, apesar do Heidegger depois, né, tentar se distanciar do Sartre, né, no texto do Humanismo ele quer justamente se distanciar do Sartre e tal, eu acho que o Sartre é um continuador muito rico do espírito existencialista, que eu acho que está presente, né, que transborda no Ser e Tempo. De outro lado, se a gente pensa mais na questão hermenêutica, no modo de trabalhar a história da filosofia e assim por diante, aí eu diria que o Gadamer, né, é um continuador talvez mais fiel ao mestre. Mas eu acho que são dois nomes, enfim, mas aí a gente poderia pensar em outros nomes também. Eu posso estar sendo injusto com algum autor aí, mas acho que eu acho que esses dois nomes a gente não consegue pensar sem o Heidegger, né, o Sartre e o Gadamer, e eu acho que eles são continuadores muito interessantes. Assim. Ótimo. Vou colocar mais uma, então tem o Felipe, eu não sei se é Felipe, né? Fere, não dá para saber o nome. Se quiser escrever aí para a gente saber quem é também. Essa não seria uma maneira de defender o Heidegger? O benefício que reconhecemos em cada inovação tecnológica só serve para remendar um problema causado pela tecnologia anterior. É interessante, né, esse ponto. Assim, talvez, não sei se para defender tanto o Heidegger, né? Bom, para defender o Heidegger sim, mas talvez no sentido de reforçar a crítica ao mundo da técnica, né? Quer dizer, então, na verdade, a técnica está criando problemas e a gente cria soluções para esses problemas, mas que ainda estão no interior da técnica, e a gente vai só prorrogando o problema fundamental, que, em última análise, vai desembocar na catástrofe ecológica planetária que a gente vislumbra num futuro próximo, né? Já não é um futuro remoto. Né? A catástrofe pode vir, né, muito provavelmente, ainda nesse século, em termos de nível dos oceanos, né, subir, cidades inteiras ficarem submersas. Tem algumas catástrofes anunciadas que, de fato, se concretizarem, vão representar um colapso da humanidade. Né? Então, a gente poderia pensar nisso também. Né? Quer dizer, a gente está aqui remendando a pandemia, talvez seja um reflexo justamente das consequências da técnica, né? Da destruição do planeta. Tem algumas hipóteses nessa direção, né? De que tem a ver, né, o vírus ter surgido, tem a ver com o aquecimento global, tem a ver com... Então você tem uma dinâmica aí em que a gente vai tentando remendar, mas o problema de fundo persiste e uma hora vai estourar. Seria uma maneira de pensar, não tem dúvida. Agora, a gente continua aqui olhando para o mundo, vendo isso tudo e conseguindo pensar. Né? Ou seja, dá para filosofar à beira do abismo. Né? Vou lembrar que é uma expressão do Horkheimer, falando do Schopenhauer, se não me engano, posso estar viajando agora. Mas, né, então a gente pode filosofar à beira do abismo. Aliás, possivelmente é o que a gente vai estar fazendo daqui a algumas décadas. Né? Mas a filosofia continuaria nesse sentido. Né? A gente está pensando, refletindo sobre os acontecimentos presentes e talvez pensando, bom, se não tivesse havido esse desenvolvimento histórico, se não tivesse havido a Revolução Industrial, bom, a gente não teria vários confortos que a tecnologia, que a ciência trouxe, né? Mas talvez o planeta não estivesse ameaçado e a humanidade não estivesse em risco de extinção. São perguntas, são questões que a gente pode se fazer. Muito bom. Bom, então, continuando aqui esse movimento, só para chegar até o
no final da introdução, né, que eu acho que ilustra bem o sentido geral do projeto, né, que o Ser e Tempo traz. Na segunda parte, então, o parágrafo 5, né, a seção 5, ela é muito interessante, a meu ver, porque o Heidegger descreve a analítica ontológica, né, essa analítica do Dasein, do ser aí, como liberação do horizonte para uma interpretação do sentido do ser. Ou seja, né, a questão está lá, foi esquecida. Com a analítica, o que a gente vai fazer? A gente vai abrir, por isso que eu insisti muito, né, na ideia de reabrir a questão. Trata-se de liberar o horizonte para uma interpretação, uma nova interpretação, ou talvez para novas interpretações do sentido do ser. Aqui eu lembraria uma passagem da Gaia Ciência do Nietzsche, né, o Caio que conhece bem o Nietzsche, que é aquele momento que o Nietzsche fala dos novos mares, né, que estão abertos para serem percorridos. Né. Houve um fechamento dos horizontes, então trata-se de romper com isso e abrir de novo os horizontes, né, para que seja possível respirar essa atmosfera de abertura, né, e a possibilidade de interpretar de novas maneiras a nossa existência, em vez de aceitar interpretações dadas, prontas, né, impositivas e assim por diante. E a própria ideia da temporalidade como constitutiva do Dasein, que aparece aqui, está intimamente ligada a isso. Porque se o ser é tempo, como o próprio Heidegger diria, né, anos depois, que o título da obra poderia ser, se ser é tempo, quer dizer, se a essência do existir ela é a própria temporalidade, né, numa chave bem heraclitiana, digamos assim, isso significa que as interpretações são renováveis, né? Nós estamos vivos, nós podemos interpretar de outras formas a nossa existência. Nós não temos a obrigação de aceitar interpretações dadas. Então, acho que esse é um momento muito antidogmático do Heidegger, que me interessa muito, né? Porque a minha leitura do Nietzsche também vai muito nessa direção, né? Na direção de tentar encontrar uma posição antidogmática. E eu acho que aqui isso se mostra no Heidegger. E isso eu acho que é o que eu disse, né? Que eu acho que é muito forte no Ser e Tempo. Esse espírito, essa atmosfera antidogmática, ela é muito presente aqui. Eu não sinto, posso estar enganado, posso rever minha posição depois, mas eu não sinto essa mesma atmosfera no segundo Heidegger. O segundo Heidegger me parece fechar uma interpretação, né, da história do ser, etc., quase determinista, eu diria. Mas, enfim, isso seria assunto para discutir com outros heideggerianos em outro momento. Né? Seja como for, né, a partir dessa então, abertura de horizontes, o que nessa abertura de horizontes, nessa perspectiva de novas interpretações, se anuncia? Bom, então como é que eu vou enfrentar a questão? Já que se trata de explorar esse horizonte aberto, como explorar esse horizonte aberto? Como pensar o ser, então? Não tem outro jeito senão dialogando com a história da filosofia, ou mais especificamente com a história da ontologia. E aí vai se estabelecer um certo modo de leitura e de relação com a tradição filosófica, um certo modo de fazer a história da filosofia que é, a meu ver, muito, muito interessante, muito rico, muito diferente do trabalho que a gente costuma associar à ideia de uma história da filosofia como reconstrução de argumentos, né? uma noção mais estruturalista, digamos assim, de história da filosofia, que é o que o Heidegger chama de destruição. Mas destruição não no sentido de destruir o que os filósofos estabeleceram, mas no sentido de desmontar o modo como eles reconfiguraram a interpretação do ser e encontrar tudo aquilo que tem, digamos assim, de aberto nas filosofias que
que orbitaram em torno da questão do ser. Que todo, segundo Heidegger, todo grande filósofo, ele é movido pela questão do ser. Só que ele acaba incorrendo numa posição dogmática quando ele pretende estabelecer o que é o ser. Mas todos os grandes filósofos são movidos, tocados por essa questão. Então é possível resgatar isso em cada um deles, inclusive no Descartes, por exemplo, para deixar de ser injusto com Descartes, como o Vinícius acusou aqui, né? Então dá para fazer esse resgate antidogmatizante, digamos assim, né? E aí, por fim, né, eu vou concluir para a gente poder, então, fazer mais algumas perguntas e discutir um pouco mais. Ele vai apresentar no passo seguinte, né, na seção 7, o método fenomenológico da investigação. Então, tentando, né, pensar, bom, quais são as noções envolvidas em fenomenologia, logos e fenômeno. E aí ele vai recorrer, né, ao modo como essa palavra se constitui entre os gregos, mais especificamente entre os pré-socráticos, para mostrar como que, então, o método fenomenológico aparece como uma alternativa ao método científico consagrado na tradição ocidental, né, que teria justamente esse elemento de abertura para o desvelamento como ponto central, né? Enquanto que o método científico se baseia fundamentalmente na ideia de verdade como representação. Então, nós construímos modelos interpretativos da realidade e verificamos o quanto a realidade corresponde ou não a esses modelos, e em função disso, vamos dizer isso é verdadeiro, isso é falso, e assim por diante, né? Com todas as simplificações, evidentemente, nas quais eu estou incorrendo agora ao fazer essa descrição. Mas é um pouco essa a ideia, né? Estabelecer um método alternativo para a investigação filosófica. E aí, no final, na última sessão, só para concluir, né, o Heidegger vai fazer o esboço do tratado, que é aquela previsão do livro como tendo 3 grandes partes, das quais ele só teria realizado, 2 grandes partes, com 3 sessões cada, das quais ele teria realizado somente as 2 primeiras sessões da primeira grande parte, né? Em que justamente se tratava de, na primeira parte, chegar ao ser, digamos assim, através do Dasein, e depois ir direto para o ser, né? Então, de certo modo, o Heidegger já estava prevendo aqui o movimento próprio do segundo Heidegger, né, do pós-virada. Só que ele não chega a realizar nos marcos dessa obra, ele vai, né, através de outras obras, outros textos, talvez desenvolver parte dessa tarefa, mas se distanciando um pouco, digamos assim, dessa perspectiva de uma abordagem do ser via Dasein, via Seraí. Enfim, então, acho que com isso eu concluo a exposição da introdução, né, e a gente pode abrir aí para algumas últimas questões. Ótimo, muito obrigado pela exposição. Eu tomo para mim também essa fala aqui da Genilce, perfeitos esclarecimentos, professor, foi realmente muito bom Obrigado. estar aqui com a gente. E tem algumas perguntas, né? Eu vou fazer assim, eu vou pegar essas, tem 3 perguntas, Tá. que Olá para cada uma... a Viviane apareceu aí, olá. Legal. Tem 3 perguntas, eu vou colocar essas 3 e daí eu acho que eu vou colocar, não sei, para a gente não estender demais, se você quiser responder todas de uma vez, cada uma diz respeito à relação do Heidegger com algum outro autor, alguma outra tradição, alguma outra escola, né? Aí você pode falar um pouco de todas, pode ser assim? Pode, claro. Vamos lá. Primeiro eles querem saber sobre a relação com o pragmatismo, especificamente o Peirce. Se, em Ser e Tempo, né, diz que tem uma passagem em torno de sinais, que é como uma leitura semiótica, essa relação do Heidegger com o pragmatismo do Peirce. Depois tem uma outra pergunta da Maria da Graça,
Depois, a hora que você for responder, eu posso recolocar no vídeo para facilitar, né? Mas só para você saber as perguntas. Da Maria da Graça, sobre a relação com a escola de Frankfurt. Ela lembra do Grande Hotel Abismo, que é uma frase, se eu não me engano, do Lukács, falando, né, do frankfurtianos fazerem a filosofia no abismo e tal. Aí tem o livro do Vladimir sobre isso. Ela tá me colocando aqui a referência que eu queria fazer. Então é isso. O grande abismo é que fala da reflexão à beira do abismo, né? Do filosofar à beira do abismo, isso mesmo. Isso. Se eu não me engano, o Lukács fez essa crítica, né, aos frankfurtianos que filosofavam à beira do abismo, foi isso, né? Eu me O lembro Eric... que a gente lembrava muito dessa frase nas Ampofes de Salvador, que aconteciam no Otton, né? Que o Otton é aquele baita hotel bonito, estrelas, e logo do lado, assim, né, ele dava direto para o mar, assim, às vezes um mar bravio, né? Então a gente brincava, né? Estamos aqui no Grande Hotel Abismo, filosofando, né? É, uma boa... Vem a calhar mesmo essa comparação. O Eric quer saber se o senhor enxerga algo aproximado dessa noção de novas interpretações do ser através de novos horizontes, mais especificamente com a noção de autenticidade em Charles Taylor. Ele está perguntando, então, com relação com o Taylor. Uma outra questão, essa daqui é até uma questão bastante violenta, eu diria, o jeito que ele coloca, o Ricardo. Como é a concepção do Dasein do governo Bolsonaro? Obrigado, Ricardo, por fazer essa questão também, assistir aqui com a gente. Qual concepção, né? Uma concepção de alguma coisa? Enfim, são essas as perguntas. E eu poderia acrescentar uma última, que também é meio de contexto e de relação com outras escolas e tradições. Se você puder falar um pouquinho sobre a relação com o neocantismo, né, e sobretudo aquele debate, né, com o Cassirer, envolvendo a leitura do Kant, né, e o Heidegger vai fazer uma leitura bastante original e, ao mesmo tempo, não exatamente fiel, né, à letra do Kant na primeira crítica, supervalorizando a imaginação e tal. E isso depois do Ser e Tempo, que ele publica, né, o Kant e o Problema da Metafísica, se eu não me engano, né, a data é próxima, né, mas um pouco depois. E aí eu queria te ouvir também sobre essa questão, já que você falou bastante da temporalidade em relação com o ser, também do problema da imaginação e a relação disso com a temporalidade, e como que isso desloca a leitura neocantiana que era feita ali no período em que o Heidegger aparece, né, como um grande novo filósofo alemão. Tá. Antes de responder, posso fazer uma pausa de 2 minutos? Claro, fica à vontade. Só um segundo. Vai lá. Bom, enquanto isso, eu vou falar da agenda da semana aqui, só para não ficar o vazio. Obrigado aí para todo mundo que está assistindo, né? Bom, amanhã a gente tem o Gilberto Vieira Garcia, que vai falar sobre música. Ele tem formação em música e também em pedagogia, ele vai falar sobre o ensino de música nos colégios, e ele é músico também, vai ser bem interessante essa live. Aí na quarta-feira, a gente tem a Larissa Alves de Lira, que vai falar sobre geografia geografias das ciências, né? A relação entre ciência e o território, geografia, e também numa perspectiva histórica, né? Epistemologia histórica, ela pratica, né? Hoje professora da UFMG, e o Gilberto é professor do Instituto Federal no Rio de Janeiro, né? Aí na quinta-feira temos o Alfredo Veiga Neto, né, que tem uma múltipla formação também. Ele é mais conhecido pela sua contribuição no campo da educação, mobilizando o Michel Foucault. Ele vai falar sobre isso, né, Foucault e governamentalidade, educação, na quinta-feira. E na sexta-feira a gente vai ter duas lives, né, uma de manhã, às 10 da manhã, com o professor Luiz Damon Santos Moutinho, que vai falar sobre a relação entre filosofia e política, né? Quem não conhece o Damon, ele é um fenomenólogo, especialista em Merleau-Ponty, conhece muito de Russell, também de Sartre, de Renaud Barbaras e Claude Lefort, né? Autores dessa tradição fenomenológica.
e vai conversar com a gente. Então, vai ser uma live especial, né, de manhã, e à noite, fechando a semana, a Eduarda Calado, que está em Buenos Aires, vai falar sobre filosofia feminista numa perspectiva analítica, falando sobre o tema dos atos de fala, né? Eu estou bastante curioso também com essa live da sexta, né? Esse é um tema que eu não conheço, então para mim vai ser interessante também, vou poder conhecer melhor, né? Eu estou aprendendo muito aqui com essas lives também. Agenda da semana. A gente tem o site caiosouto.com e todas as lives estão lá dispostas, né? Mais fácil para quem quiser pesquisar por temas e tal. Bom, o Fernando voltou, então já vou lhe passar aí a palavra de novo. Eu estava contando aqui da agenda, né? Explicando para o pessoal o que vai acontecer essa semana e tá contigo aí a bola de novo. Acho que eu vou começar pela pergunta do Eric, que também é aluno nosso lá. Pergunta sobre o Taylor, né? Que é, sim, sem dúvida, acho que quando o Taylor pensa na autenticidade, na verdade, eu acho que ele está pensando em toda uma tradição de pensamento que começa a apontar para a importância disso, né, vamos dizer, da ideia de uma autorrealização como sendo constitutiva do viver humano, né, e, portanto, como sendo constitutiva do nosso ethos. Né? Daí a ideia de uma ética da autenticidade. Né? Certamente o Heidegger é um dos autores que ele tem em mente ao falar disso. E o Taylor é um autor que eu gosto muito, inclusive. Né? Eu mencionei o Gadamer e o Sartre, mas o Taylor seria um autor interessante para mencionar no contexto atual, né, filosófico, porque ele é um autor que tem uma reflexão muito baseada no Hegel, no Heidegger. Né? Então, eu acho um autor bem interessante. Assim, e acho que tem bastante a ver, sim, a ideia de ética da autenticidade. A gente poderia relacionar com esse conceito de. Aí tem a discussão, né, que é o Eigentlichkeit, que pode ser traduzido por propriedade ou autenticidade, mas eu sou simpático à leitura que vê aí um caminho de autenticidade que tem um caráter ético, né? O Bruno Cortinov, que falou há pouco, discorda dessa leitura, né? Mas eu vejo com simpatia essa perspectiva, né? De pensar uma ética a partir daí, e acho que o Taylor é um desdobramento dessa possibilidade. Deixa eu tentar lembrar aqui os outros autores que foram mencionados. O Peirce, o pragmatismo, né? Olha, eu sei que tem. Eu não conheço tão bem o pragmatismo, mas tem muitas leituras, né, sobretudo, claro, no mundo anglo-saxão, que aproximam o primeiro Heidegger do pragmatismo, né, inclusive do segundo Wittgenstein. Né, quer dizer, uma combinação interessante que aqui entre nós tem sido feita pelo Janotti, né, que lançou recentemente um livro sobre Heidegger e Wittgenstein. E aí a aproximação é muito do primeiro Heidegger com o segundo Wittgenstein, né? Que é esse Heidegger da constituição de mundo em função do contexto, né? Em que você tem os sinais, os signos, tudo isso constituindo os referenciais a partir dos quais a gente pensa, age e assim por diante. Né? Então é sempre a constituição de uma visão de mundo a partir do contexto singular, né? O que a gente poderia aproximar da noção de jogo de linguagem do segundo Wittgenstein, né, que por sua vez está muito próximo desse contexto anglo-saxão, assim, mas eu diria isso. Assim, então, são aproximações possíveis, mas que eu não explorei, não explorei tão bem. Bolsonaro. Bom, concepção de Dasein do Bolsonaro, essa é boa, hein? Enfim, acho que a gente poderia se perguntar, né? Assim, Dasein é uma noção de ser humano, né? Mas uma noção muito mais complexa do que o Bolsonaro seria capaz de compreender, né? Naturalmente. Mas se a gente quiser pensar uma noção de humano, né? De ser humano, eu acho que é uma noção
basicamente fundada, né, numa concepção tradicional, né, de uma certa tradição, que vê o ser humano como um indivíduo, né, sem problematizar isso, e parte de uma espécie que pode ser categorizada em função de diferenças individuais tomadas como substantivas, como, por exemplo, a diferença entre homem e mulher. Então, é possível defender uma concepção machista, né, homofóbica e assim por diante, a partir dessa noção de indivíduo chapada, a partir de categorias estabelecidas arbitrariamente dentro de um certo panorama cultural próprio da tradição ocidental em alguma medida, mas de uma tradição que, desde o iluminismo, se vem tentando questionar, discutir, problematizar, etc, etc. Né? Daria para dizer que, talvez numa resposta mais direta e com uma fórmula mais emblemática, né, que é uma concepção pré-moderna ou pré-iluminista de ser humano. Né? Uhum. E aí tem a sua pergunta, né, Caio? Isso, o neocantismo. Isso, E a né? questão da imaginação. O Cassirer. Uma época eu me detive um pouco mais nessa reflexão, assim. Bom, de fato, né, o debate que você menciona é o famoso debate de Davos entre o Heidegger e o Cassirer, em 1929, em que o Cassirer defende uma concepção do Kant mais ligada à teoria do conhecimento, né, digamos assim, em que a Crítica da Razão Pura é vista como um livro que fornece uma fundamentação para o conhecimento científico. E, de alguma maneira, vê no Kant uma superação da metafísica tradicional. E o Heidegger, por sua vez, defende que não, que a Crítica da Razão Pura é uma refundação, uma fundação em novas bases da metafísica. Então, ao contrário, é um livro metafísico, daí ele vai escrever o Kant e o problema da metafísica, que defende exatamente essa perspectiva, né? Que o Kant está tentando fundamentar a metafísica em novas bases, que são justamente bases de uma certa subjetividade com uma certa relação com o mundo, que estabelece uma diferença importante em relação à subjetividade do racionalismo clássico do século XVII, né, de Descartes, Leibniz, etc., e que passa, de alguma maneira, por essa compreensão da relação do homem com o mundo e do conhecimento, tal como estabelecida na analítica da Zantura, em particular na primeira edição da obra, em que a imaginação tem um papel mais importante, talvez, do que ela terá na segunda. Né? Há toda uma discussão a esse respeito, né? Porque na segunda edição o Kant teria dado um papel menor para a imaginação, né? E a imaginação ela tem justamente um papel fundamental no modo como se articulam a espacialidade e a temporalidade no esquematismo transcendental. Então, de alguma forma, é como se o Kant ali tivesse tido um vislumbre dessa temporalidade essencial, né, mas que depois ele acaba encobrindo numa interpretação novamente muito centrada na espacialidade e equiparando espaço e tempo, que é uma coisa que o Heidegger, quando discute a noção de mundo, de espaço, etc., ele vai criticar. Ele vai dizer, bom, o Kant está tomando espaço e tempo como, digamos assim, co-originários, quando, na verdade, para ele, Heidegger, no seu tempo, o tempo é mais originário do que o espaço. Então, o Kant não teria feito essa distinção. Mas na primeira edição da Crítica da Razão Pura ele teria vislumbrado isso. Então, vai mais ou menos nessa direção, eu diria, a resposta à sua questão. Muito bom. E é isso, então, agradeço muito aí a sua exposição e todo mundo que assistiu.
foi muito prazeroso, foi bastante claro. Heidegger é um autor difícil, né? Filosofia é difícil, e o Heidegger é um autor bastante. Até a forma de exposição, né? E isso também é uma questão da língua, né? Tem também. Você mencionou uma tradução de um conceito, mas poderia estender para vários, né? O próprio conceito central da Dasein, muito difícil de traduzir, né? Você falou da autenticidade também. Então, só tenho a agradecer e, como eu sempre peço, para que você, caso queira dizer alguma última coisa, pode ficar à vontade aí para fazer suas últimas considerações. Tá bom. Eu que te agradeço, Caio, pela oportunidade. E talvez agradeço ao pessoal aí que inclusive está comentando, Vinícius, Eric, que são inclusive frequentadores do Happy Hour. Quarta-feira vamos ter o Luiz Eva falando sobre filosofia da ciência. Fica aqui a propaganda, né? Muito E, bom. enfim, mas eu agradeço, parabenizo novamente pela iniciativa, né? E eu acho que entre as questões que foram colocadas, né, talvez como a título de consideração final, vale lembrar essa questão do fato de que estamos em modo remoto, né, via internet, via tecnologia, discutindo de maneira proveitosa questões que remontam a filósofos que existiram há quase 3.000 anos, né? E ao modo como a filosofia contemporânea se relaciona com esses filósofos, a questão por eles formulada, né, que é uma questão, enfim, que de outros modos aparece em diversas culturas mundo afora, nas chamadas comunidades originárias ou primitivas, né? Você tem diferentes formas de religião, que são maneiras de responder à questão do ser também, né, nesse sentido. E é muito interessante que a gente esteja aqui, né, de modo remoto, né, debatendo essas questões. O que significa que o pensamento filosófico continua vivo, né, e a questão do ser, para falar no ser do Heidegger, continua aberta ou, pelo menos, passível de abertura. Né, e nós estamos aqui, de certa maneira, comprovando isso. Então, te agradeço. Boa noite a todas e todos. E é isso aí. Quando puder, apareça no Happy Hour. Beleza, muito bom. Tô acompanhando, eu vi semana passada a Nádia, né? Foi muito legal assistir. Não na hora, né? Assistir depois, porque a gente tem essa possibilidade, né? De ver depois. E fica o convite, então, para o pessoal que está assistindo aqui, sempre às quartas-feiras, lá o Happy Hour do Costa Matos. Obrigado por vir aqui também nas conversações. E quem assistiu a gente aqui, agradeço. Fiquem ligados nas próximas conversações filosóficas.